Fala pessoal, tudo bem? A gente está aqui mais uma vez no quadro da Trampei Convida, hoje chamando uma profissional de saúde para poder conversar com a gente. A gente sabe que esse lugar é muito sensível aqui para as pessoas, para os nossos usuários, né, da Trampei. E para falar disso, a gente queria trazer alguém com conhecimento de causa mesmo e que também, assim como todos nós, está nesse front todo dia, né, na lida e enfrentando nada mais, nada menos que uma pandemia. Então, a gente achou justíssimo convidar alguém dessa área. Então, essas semanas atrás, como eu havia falado para vocês, a gente fez uma enquete e a Natasha foi uma das indicações para poder falar com a gente. Então, eu queria que ela se apresentasse e falasse um pouquinho dela. Tá bom? Matheus, roda a vinheta. Natasha, então me fala quem é você, de onde, que área da medicina é essa, mas a gente entende que essa área é muito plural e que tem muita coisa para você até compartilhar com a gente agora. Mas antes vamos conhecer a Natasha de fato, né? De onde ela vem. Natasha, onde é que você nasceu aqui em Brasília? Qual foi sua origem? Em que cidade? E foi em que ano isso? Conta pra gente lá do seu início. Muito obrigada pelo convite, eu fiquei muito honrada de ter essa oportunidade de compartilhar um pouquinho da minha história, da trajetória, de conversar um pouquinho com você. Então, eu me chamo Natasha, eu tenho 29 anos, nasci em 91, eu sou daqui do DF mesmo, e eu nasci, fui criada a minha vida toda e até parte da minha formação médica eu consegui fazer dentro de casa, lá no Gama, que é uma cidade satélite aqui do DF. Maravilha. E conta pra gente, Natasha, como é que foi para você esse sonho, sonhar, né, com a medicina em si? Em que momento que isso começa para você ultrapassar essa barreira? Essa é uma pergunta muito difícil, porque eu tenho vários momentos, assim, de saber que eu queria trabalhar com gente, né, que eu tinha muito prazer nisso e eu queria trabalhar com alguma coisa em que eu me sentisse ajudando as pessoas, né. Mas, durante a minha vida, eu tive a oportunidade de me colocar, imaginar que eu poderia trabalhar em várias áreas diferentes com esse objetivo de vida, com esse propósito de ajudar as outras pessoas. Eu não vim de uma família de tradição médica, nem de tradição em serviço de saúde, então eu algumas vezes era até desaconselhada por algumas pessoas, né, de que eu deveria seguir esse tipo de carreira e eu tinha que pensar em uma outra coisa. E aí, ao longo dos meus estudos, eu fui decidindo que eu realmente queria fazer alguma coisa dentro da área da saúde, mas eu achava um pouco difícil me posicionar como querendo ser médica. E eu tive a oportunidade de estudar num cursinho que me propiciou que, se eu quisesse fazer medicina, eles me dariam bolsa integral para estudar lá. E aí eu consegui assumir que, na verdade, era aquilo que eu queria fazer mesmo e que agora eu teria um espaço para estudar, sempre, até quando eu precisasse, né? E eu comecei a trabalhar durante esse tempo que eu fazia cursinho. Aí eu consegui juntar um dinheiro, comecei a estudar num outro cursinho, que era um melhor, e assim, tinha uma capacidade um pouco melhor de me preparar para os meus objetivos. E depois de 2 anos e meio estudando só para isso, eu consegui ser aprovada na Universidade de Brasília. Fantástico. De lá para cá, já foram quanto tempo, assim, Natasha? Eu terminei o ensino médio em 2007, né? Demorei 2 anos e meio para entrar na medicina, então eu comecei a faculdade em 2010. E de 2010 para cá, a medicina é parte fundamental da minha vida. Não é exclusiva, mas é uma fatia grande. Comecei a namorar na faculdade, casei na faculdade, vários dos meus amigos são da faculdade, e os que não são da faculdade, muitos deles eu fui encontrando no caminho como sendo profissionais da saúde. Então, é um pedaço grande que a gente começa a incorporar, porque é muito bom ter gente perto da gente que entende o que a gente está passando,
as nossas alegrias, mas os nossos sofrimentos também. Muito bom. E, assim, é importante a gente colocar aqui também, Natasha, para a gente desmistificar mesmo essa posição que um médico hoje em dia, ou, enfim, na história, né, ocupava, né, de ser quase que uma casta, né, e as pessoas achavam muito inacessível isso. Então, eu queria que você desse essa posição quanto a isso, sabe? Como é que você se posiciona frente a isso? Isso é uma coisa, assim, que a gente tem realmente muita dificuldade. Eu acho que tem um quê histórico da profissão ser vista como sendo um tipo de sacerdócio, né? E acaba que isso, muitas vezes, faz um distanciamento que não precisa existir, ou uma posição hierárquica entre o médico e o paciente, que, para alguns contextos de atendimento, não funciona de forma nenhuma, né? Eu acho super engraçado, porque eu tenho um jeito de falar bem peculiar, então, assim, eu brinco, eu descontraio. Quando algumas pessoas perguntam em consulta assim, mas tal coisa é difícil, e eu concordo e falo, claro que é difícil para você, é difícil para mim, mas isso não faz com que a gente não precise fazer determinada coisa, tomar determinada atitude, porque eu acho que quando a gente tem essa quebra da formalidade da fala, a gente acaba conseguindo demonstrar para outra pessoa que a gente é um ser humano também, que a gente entende a dificuldade que ela tem, mas que quando a gente está prestando um serviço de atendimento em saúde, né, a gente está querendo juntar as nossas forças para um objetivo, né? A consulta médica não chama imposição médica, é uma consulta, é uma conversa. É uma coisa que a pessoa procura querendo ver o nosso lado, saber a nossa opinião, mas isso não é nem estático, muito menos rígido. Então, eu acho que isso é uma tendência já da medicina em muitos lugares, em muitas subespecialidades, em muitas especialidades e subespecialidades médicas, né, de tentar trazer a pessoa que está ali do outro lado como participante do processo e não como um espectador, né? E acho que, assim, nossa ferramenta principal para isso é o diálogo. Com certeza. Quando as pessoas falam em medicina para mim, eu sempre recaio nesse momento do vestibular, dessa pressão toda. Não é exatamente nosso lugar de fala, mas eu acho legal você visitar. Esse tempo que você colocou aí, 2 anos e meio, enfim, de persistência e parcimônia para que você consiga alcançar. Tenho amigos até que compartilham do mesmo testemunho, tem gente ainda que está ali na batalha, ainda mais, não só para a área da medicina em si, que é um sonho, mas eu queria que você pudesse mostrar mesmo para algumas outras pessoas o que faz isso em você, o que fez a Natasha, tipo assim, não desistir, nem lá, né, e nem frente a outras situações, mas principalmente nesse momento que as pessoas te desacreditam, dizem que é para você mesmo, e você combate isso até o fim, 2 anos e meio. Eu acho que uma coisa que eu ganhei com a experiência, assim, né, é que a gente acha que quando a gente entrar na faculdade, os nossos problemas estão resolvidos e a nossa vida está definida por isso, né, e não é. Então, assim, nós somos muito mais do que a nossa carreira profissional, a gente tem muitos outros aspectos que fazem com que nós sejamos pessoas importantes, nós somos importantes na vida de alguém, de algum familiar, de algum amigo, na nossa vida social, nos nossos hobbies, e eu acho que isso é uma pressão que você falou, que a maioria de nós, né, se coloca quando está nesse momento, e eu acho essa pressão muito deletéria, porque a gente resume a nossa vida a essa uma conquista. E quando a gente passa por essa conquista, realmente é um feito, é uma sensação maravilhosa,
mas a nossa vida não acaba e ela só começa. E a gente começa a ter que enfrentar todos os outros problemas que a evolução, né, a vida adulta traz consigo. Eu acho que quando você tem um objetivo bem definido, quando você sabe o que você quer, a gente tem que tentar investir e criar planos e criar o máximo de oportunidades para que a gente concretize esse nosso sonho, né? Então, eu queria fazer medicina, não importava para mim se eu ia fazer medicina aqui, no Acre, no Rio de Janeiro, no Sul. Eu queria ser médica e ponto. Então, assim, eu prestava prova em todos os lugares que eu podia, eu criava as oportunidades para aumentar a minha chance de passar no vestibular, mas eu acho que a gente tem que fazer tudo isso, se dedicar realmente, determinar um tempo que a sua dedicação vai ser mas lembrar que mesmo durante esse tempo a gente precisa separar um pedacinho para existir como uma coisa fora daquela determinação de carreira. E para os que ainda estão nessa fase, eu acho que é muito importante falar assim, que por mais que a gente passe por essa fase, isso é uma fase, né? E a nossa vida os nossos problemas não acabarão e as dificuldades da vida não deixarão de existir porque você concretizou o sonho de passar no vestibular com uma determinada coisa. A sua vida começa ali e ela vai ter várias outras histórias de sucesso, histórias de não tão sucesso, mas o que importa é você conseguir sempre persistir com os seus ideais, né? Acreditando na pessoa que você é realmente, nos seus valores, e manter a cabeça erguida. Nem sempre dá certo, nem sempre é na hora que a gente quer, nem do jeito que a gente quer, mas a gente tem que manter a convicção de que a gente está se dedicando para aquilo e sendo ou não do jeito que a gente quer, a gente vai ser bem sucedido porque a gente está fazendo com amor e com esforço. Excelente, excelente. Eu acho que muitas pessoas conseguem se identificar com isso, não só conseguem reimprimir isso na vida, né? Esse lugar de... Pode substituir o seu sonho aí, se for o caso, por medicina, por direito, por qualquer carreira que você tinha vontade de seguir e que geralmente tem sempre ali, né, as pessoas quando desacreditam, você também vai desacreditando, mas você sabe que você pode dar mais e chegar lá, mas ao mesmo tempo são várias outras enfim, variáveis, né, várias variáveis, é ótimo, mas tem muita coisa realmente que soma ali e tentam realmente desestabilizar. Mas a gente traz sempre esse tipo de depoimento também não só de pessoas que conseguiram o advento exatamente dessa porta se abrir, né? Mas como diversas portas. E aí a gente estimula isso, que você acesse diversas portas hoje que você, na verdade, tanto elas podem estar para você, mas se ela não tiver, você também tem a possibilidade de ir lá e construir a sua própria. Você tem a possibilidade de ter a sua criatividade, de juntar e enfim, tanto com pessoas, ou então ir mesmo fazendo por si mesmo e seguindo à frente. Eu queria trazer também, Natasha, agora a gente para já essa contextualização de hoje, né? Hoje realmente a gente está lidando, hoje no Brasil foram 101 mil mortos, acho que foi isso, mais de 100 mil mortos, mais de 100 mil casos de realmente que a gente perdeu sonhos, perdeu... tem um professor que a gente conheceu, que era aqui de um curso aqui de Brasília, que também já fez muita gente passar em medicina, por exemplo, e era uma enciclopédia humana, né? E com ele falecendo, quantas pessoas não morrem também o conhecimento, né? Então, a gente fica sempre nisso, realmente cada vida dessa é muito importante. Queria trazer para ti, para realmente você contar um depoimento mesmo para a gente, como é que tem sido, primeiramente, enxergar a tsunami de longe, ver ela chegando, como é que é esse impacto, e como é que é, assim, já ela
ela passando, ela assim, ainda aqui, mas como é que você está administrando as histórias que já passaram por você? Tem uma campanha que foi amplamente divulgada na internet, alguns hospitais aqui em Brasília aderiram a isso, né, de que, assim, todo paciente, todo profissional da saúde, né, todas as pessoas que estão dentro desse ambiente hospitalar, elas são o amor de alguém. Então, assim, não são números, eu acho... eu fico até um pouco emocionada de falar, assim, disso, porque não são números, sabe? Algumas pessoas esquecem que a gente que trabalha, nós somos pessoas. E eu estou tendo a oportunidade de trabalhar na linha de frente, então tenho contato direto com pacientes COVID positivo. E, assim, a gente vê as mais diversas histórias. Famílias sendo separadas por causa disso, casal que fica internado cada um no lugar ao mesmo tempo e eles não podem se ver porque estão os dois doentes e a gente evita esse tipo de contaminação cruzada dentro do ambiente hospitalar. Agora, no Dia dos Pais, eu tive a oportunidade de acompanhar algumas famílias querendo visitar seus familiares, pedindo, e assim, tem algumas famílias que quase que imploram pra gente, que quer ver aquela pessoa que tá ali adoentada, e a gente tem que dizer que não, e isso é muito sofrido para nós. Eu posso falar, assim, que é muito sofrido para mim, porque toda vez que eu escuto que tem algum familiar da outra pessoa ali internada, eu tento me colocar no lugar daquela família para escolher a melhor forma de falar. E é muito difícil. É muito bom quando você está dando uma notícia boa, né? Mas é muito difícil a gente explicar que aquele parente que para quem você está dando a notícia, que uma pessoa que é o amor dela, né? Está piorando, está precisando de mais investida médica. A gente sofre quando a gente passa por isso, a gente celebra a unidade que eu trabalho, aplaude todo paciente que recebe alta na hora que ele está saindo, porque é uma vitória para nós, e isso não é mensurável em números, né? É a nossa experiência pessoal que vale muito. A gente se coloca na posição dos pacientes também, porque a gente trabalhando na linha de frente, a gente imagina que pode ser a gente, né? Por mais que a gente esteja ali e se esforçando para fazer, e triplica os cuidados, mas mesmo assim, a gente fica... quase todos os médicos que eu conheço que trabalham em linha de frente estão nessa situação de se verem se imaginando no lugar de um determinado paciente que tem a mesma idade, as mesmas características físicas que a gente, ou que alguma pessoa que também é querida para nós, né? E a gente tem que conseguir fazer isso mantendo a objetividade, porque na nossa profissão, se a gente perder a objetividade, a gente não consegue trabalhar direito. Então, é um momento extremamente delicado. Eu acho que, por mais que a grande maioria das pessoas esteja sensível a isso, tem uma parcela da população que acha que a gente está ali fazendo a nossa obrigação e que a gente não tem nossos sentimentos afetados pelo contexto que a gente está vivendo, mas nós temos, né? Muitos de nós da área da saúde estão adoecendo dessa parte emocional pela dificuldade com lidar com tudo isso. E quando as pessoas dizem que nós somos heróis, a maioria de nós não escolheu ser médico para tentar ser o super-homem, não. A gente, né, assim, a gente não é a prova de balas, a gente sabe das nossas
fragilidades também, e a gente não se considera melhor do que as outras pessoas para ser um herói à la Superman, que se coloca ali na frente porque sabe que ele é imune a qualquer tipo de agressão que tentem fazer com ele. Acho que falando assim, de novo, né, acho que em todo relacionamento humano, seja ele qual for, a gente tem que se importar com o sentimento da outra pessoa que a gente está falando, que a gente está lidando, e isso não foge no contexto de uma pandemia, que nem nós estamos vivendo agora, e eu acho que agora é a hora da gente mostrar solidariedade nesse sentido também. Uma palavra de conforto, um não julgamento, tentar entender a posição do outro, né? Respeitar que às vezes a outra pessoa está sofrendo, que isso vai fazer com que ela talvez seja eventualmente mais ríspida, tenha um comportamento diferente do que é o padrão dela, e a gente tentar se colocar no lugar do outro sempre, para que nós nos tornemos pessoas melhores, né? E para que os outros se tornem pessoas melhores pelo nosso exemplo. Porque, assim, o nosso momento, acho que exige isso, né? A maior lição que a gente consegue levar disso, tudo que está acontecendo, é essa. Como é que nós cuidamos uns dos outros, como é que nós respeitamos uns aos outros, né? Teve algum case específico, Natasha, que te tocou, assim, até agora? Algo que você... E aí, de um lado ou de outro, mas algo que você queira compartilhar aqui com a gente, até para... Porque, às vezes, eu fico com a sensação, para as outras pessoas que, às vezes, duvidam, que como as pessoas geralmente falam isso, né, os médicos aconselham, tenham cuidado, tem toda aquela questão do cuidado da máscara, da higienização, e também a parte jornalística mostra os números, cada um, né, dentro do seu lugar. Essas pessoas, às vezes, na época de Shakespeare, assim, ele dizia que ele só conseguiu ter a empatia das pessoas por meio do audiovisual, do teatro, porque quando ele conseguiu encenar para as pessoas, elas se emocionaram, se colocaram no lugar e tiveram esse sentimento de empatia. Às vezes, eu acho que elas estão desprendidas por isso, por não conseguir visualizar, diferentemente de você que passa isso todos os dias. Então, era nesse sentido. Tem alguém, assim, que, exatamente, não guardando, né, a identidade da pessoa, mas que está ali, que passou por você, ou então que você queira compartilhar algum case que você ouviu? Uma história que me marcou muito, assim, ela é bem representativa das coisas que a gente passa, né? É um paciente que foi internado no pronto-socorro, que é uma unidade em que ficam pacientes potencialmente mais graves. Esse paciente manteve uma estabilidade clínica para ser transferido para a enfermaria, que é uma ala que seria de menor gravidade. E aí, durante a internação dele na enfermaria, ele piorou. Na hora que ele foi transferido, ele achou que não tinha risco mais dele ter uma piora. Então, assim, ele estava super bem-humorado, super feliz. E aí, durante a internação dele, ele piorou ao ponto de eu ser a pessoa que falou para ele que ele precisaria ser colocado numa unidade que tivesse mais suporte do que a que a gente conseguia dar. E quando a gente estava conversando, eu comecei a explicar, sem usar termos técnicos, né? A pessoa tem que entender o que estava acontecendo, de que a gente podia precisar ajudar ele a respirar melhor, e uma das formas que a gente faria isso, caso fosse necessário, era colocando ele para dormir e acoplando a ventilação dele, a respiração dele, a um aparelho. E assim, ele parou alguns segundos, refletiu sobre o que eu tinha falado, e aí ele falou, mas vocês vão me ajudar a respirar. Sim, nós vamos te ajudar a respirar.
Aí ele parou, refletiu mais um pouco e falou assim, mas vocês não vão me entubar. E aí eu tive que falar, se for necessário, a gente já precisa ter conversado isso, que se for o melhor para você, a gente coloca algumas medicações que vão te deixar dormindo, para você não ficar desconfortável, e a gente te entuba. E aí eu acho que, por mais que eu já tivesse dado a explicação para ele, repetido algumas vezes para que ele entendesse, na hora que ele percebeu que eu estava falando que ele estava piorando mesmo, ele concretizou que ele estava piorando mesmo, ele começou a chorar. E é uma cena muito dramática e muito difícil, porque eu consigo imaginar várias pessoas que eu conheço na posição daquele paciente com uma reação parecida, e essa reação eu passei algumas vezes com outros pacientes, né, mas a dele especificamente, assim, o jeito que ele chorava sem acreditar foi um negócio que me marcou muito, porque a gente tem que explicar e assim, não tem consolo nessa hora, né? A gente traz um pouco de conforto, tentando explicar o máximo possível, mas a pessoa está acordada, está sabendo o que está acontecendo, está entendendo tudo que está acontecendo, então é uma coisa bem difícil ela tomar consciência de que ela está piorando de uma doença, que ela já viu outras pessoas não conseguirem sobreviver. Para mim isso é muito dramático, e a gente já teve casos de médicos morrendo de Covid. Então quando a gente recebe uma notícia dos conselhos ou regionais ou federais, prestando algum tipo de homenagem a algum médico que faleceu, não tem como a gente não pensar, podia ser eu passando por isso, podia ser meu nome escrito, podia ser minha família recebendo essas condolências, né? E isso tudo torna o processo para nós também muito difícil. E a gente se apega às notícias boas, a gente se apega aos casos que foram bem-sucedidos, né? Mas não dá para falar que não tem impacto sobre a valorização que a gente dá para a nossa própria vida quando a gente experimenta uma situação como essa, né? É uma coisa que marca e é transformadora, assim. Natasha, quando a gente começou fazer esse quadro foi justamente para isso, para que a gente consiga ter noção, obviamente, da realidade das pessoas que estão no front todo dia, mas que elas tenham esse senso, esse gosto do não desistir, né? Do gosto de algum incentivo que venha junto também com essa profissão que essa pessoa faz, não só com o trabalho, mas às vezes a vivência da pessoa em si já é uma aula. Quando eu perguntei disso no Instagram, eu perguntei se quem era essa pessoa para você, quem era essa referência para você. E compartilhando com vocês foi a irmã da Isabela, da Natasha, a Isabela, perdão, que falou comigo, e ela falou, Jorge, essa pessoa é a Natasha. E aí, Natasha, eu queria compartilhar com você, eu acho que eu vou te mandar no WhatsApp, se você puder ver, mas você está com o celular aí agora? Fazendo a call, né? Uhum. Então, se você me permite, eu vou ler, tá? Claro. Ela falou assim, mas respondendo a sua pergunta, ela disse que eram tanto a irmã, a Natasha, quanto o cunhado. Eles eram esse lugar de inspiração para a Isabela. E ela falou assim, mas respondendo a sua pergunta, eu acho que comecei a vê-los assim, minha irmã e meu cunhado, nos últimos 3 anos. Foi quando me toquei e abri meus olhos para a forma como eles lidam com os problemas diários e em como eles resolvem com leveza e bondade. Me inspiro muito neles. E sim, eles estão médicos e estão dando um show de humanidade agora trabalhando na linha de frente. Eu acho que esse tipo de depoimento, por mais simples que seja, às vezes a pessoa não tem a oportunidade de falar, né? E é importante saber que você
é isso para alguém. Então, assim, obrigado por ter compartilhado com a gente. Eu queria até saber de você. Como é que você se vê nesse lugar, sabe? Inspirando a vida de outras pessoas. Eu fiquei muito, muito emocionada com a escolha de palavras da minha irmã. A gente conversa, assim, sobre o que é ser médico, né? Como a gente tem a oportunidade de conversar como isso me afeta em algumas oportunidades, como que ela interpreta algumas coisas. E a escolha de palavras foi muito emocionante para mim, porque eu imaginava que a gente estava sofrendo e, assim, que as pessoas estavam interpretando as coisas que a gente fazia como um sofrimento, assim, que vem junto, né? E a minha irmã conseguiu olhar para o lado da construção do que a gente estava fazendo e não para o lado do sofrimento que a situação traz consigo. Eu acho que essa visão é muito bonita, é uma honra receber esse tipo de elogio. Para mim é um elogio enorme, porque eu acho que bondade, leveza são formas que a gente tem de encarar a vida, e eu não imaginava que isso tinha um impacto tão grande, né? E de uma pessoa que está tão perto, que quem está muito perto da gente consegue ver o lado bom e o lado ruim das coisas, né? Só que é ótimo saber que a gente está fazendo a coisa do jeito que a gente quer, acreditando nas coisas que a gente faz, e que as pessoas sentem isso e respondem a isso, mesmo apesar do sofrimento, ainda acham que a gente está conseguindo levar a situação toda com muita humanidade, respeitando as individualidades da outra pessoa. Esse é o maior elogio para mim. Eu sempre fico muito honrada toda vez que alguém fala que eu consegui respeitar o fato daquele indivíduo que está conversando comigo ser uma pessoa. E receber esse tipo de mensagem é fantástico. E eu espero realmente que vocês consigam levantar uma bandeira em prol disso, né? E que todo mundo seja sua inspiração ali no seu microambiente, dentro da sua casa, da sua família, e que não é preciso muito, né? Acho que é só ter amor quando a gente está fazendo, né? Mas se a importar com o que a gente faz. Isso já é muito, e por isso que deve ser realmente valorizado. Eu queria só terminar, Natasha, com assim, você obviamente, né, aproveitando o ensejo de você aqui, de realmente dar um conselho para as pessoas ali que estão hoje na labuta, no front, hoje em dia, tocando suas vidas, seus serviços, às vezes a casa, tudo, sobre esse lugar de oportunidade, esse lugar de um refresco mesmo, um respiro na vida das pessoas. Olha, eu acho que toda situação tem dois lados, e por mais que isso seja um tanto quanto clichê, é um esforço grande e diário tentar olhar as coisas pela perspectiva mais positiva. Então, dentro de todo grande problema, existe uma grande oportunidade, e cabe a nós ter olhos para enxergar essa oportunidade e decidir fazer diferente. A partir do momento que você está enfrentando um determinado problema, eu acho que seja ele qual for, e que você decide que você vai encarar aquilo de frente da melhor forma possível, ali é meio passo para a resolução daquele problema. Tem muita gente que podia estar fazendo o que você está fazendo e não teve oportunidade, e tem muita gente que está em uma oportunidade de resolver as coisas de uma forma melhor e não está tendo que passar por aquilo que você está passando.
Então, assim, tudo na vida é 50%, né? Tem 50% de coisas que podiam estar melhor que você, tem 50% de coisas que podiam estar pior do que você. E eu falo muito essa frase, o mundo do cis é um mundo de infinitas possibilidades. Então, assim, se apeguem aos seus cis que são positivos e lembra que eles são metade das escolhas. Gosto de falar, eu sempre repito isso. Porque, assim, eu posso estar aqui conversando com você, levantei da cadeira para X, entendeu? Escorreguei, bati a cabeça e morri. Então, assim, é uma escolha minha levantar da cadeira para fazer qualquer coisa, mas também é uma escolha minha ficar sentada aqui parada. Eu tenho que decidir só, né? Mas fazer ou não fazer alguma determinada coisa é sempre uma escolha. Viver ou não viver, em qualquer sentido que você dê para aquilo, né? Independente de quaisquer que sejam suas crenças ou credos, tudo que a gente faz é uma escolha. A gente abrir o olho de manhã e levantar e trocar de roupa é uma escolha. E é uma escolha que algumas pessoas não têm. Então, uma pessoa que tem uma doença grave, ficou, sei lá, paraplégico, tetraplégico, ela não tem a simples escolha de levantar a hora que ela quer. E a gente fica muito apegado com os 50% das coisas que não estão dando certo. E não dá, né? A gente tem que se apegar nos 50% das coisas que dão certo. E não é porque hoje deu certo que amanhã não vai dar, porque todo dia é um novo ciclo de 50%. Assim, eu vou procurar se é uma frase patenteada de algum lugar para dar os créditos para a pessoa que pensou nisso. Mas eu acho que, assim, não dá para a gente viver na mesmice, no conformismo, no vitimismo. Assim, é insustentável. Hoje em dia é tudo muito rápido, é tudo muito ágil, é tudo muito moderno. E assim, ficar parado é uma escolha também. E você tem que estar disposto a arcar com as consequências dessa escolha, entendeu? Abrir um livro para ler é uma coisa que não tem dificuldade para a maioria das pessoas, mesmo assim ninguém faz, né? Assistir um programa instrutivo, fazer uma ligação telefônica, sabe? É uma coisa que às vezes é pequena, mas seria tão grande para alguém, e a gente não sabe o impacto. E isso eu falo e é verdade. Eu sempre converso com a Isabela, assim, e a maioria das vezes que eu estou conversando com ela é reclamando que as pessoas são sem noção, que as pessoas estão... que eu vejo todo tipo de absurdo. E aí eu vi a Isabela falando assim, que eu levo a vida com leveza e bondade, é um negócio que eu li a mensagem e eu quase comecei a chorar. Nossa, eu estava achando que eu estava sendo super desagradável para minha irmã, que eu só ligava para perturbar, para descarregar minhas frustrações, e ela tá achando que eu tô leve. Então é ótimo, não tem segredo. Eu acho que a felicidade é uma coisa que a gente constrói, o sucesso é uma coisa que a gente constrói um pedacinho de cada vez, e a partir disso eu acho que a gente constrói um mundo melhor, pessoas melhores e uma vida melhor na nossa individualidade também. Excelente, eu queria te agradecer muitíssimo, Natasha, muitíssimo mesmo, e avisar vocês que eu fui pego também de surpresa hoje. Eu chamei a Natasha para que ela fizesse esse quadro com a gente, e ela, mais uma vez, né, nesse lugar, optou, né, já quis colocar a Trampei, a clínica que ela está à frente hoje, tocando e nesse lugar, em sendo nossa conveniada também. Então, a partir de hoje, vocês vão encontrar também, nos próximos dias ali, vocês vão encontrar a clínica que ela faz parte, e a gente vai colocar a descrição aqui, tudo direitinho aqui no vídeo, mas concedendo, né, parte de desconto, indo exatamente no lugar na premissa que a gente faz. Mas assim, Natasha, te agradeço muito, muito mesmo. Mais uma vez, isso é uma demonstração de quem você é e exatamente onde você quer chegar, de que mundo é esse que você quer para todo mundo. Muitíssimo obrigada pelo convite, foi uma honra ter a oportunidade de compartilhar algumas dessas ideias, e eu espero que a gente consiga alcançar o maior número de pessoas, e se de alguma forma alguém
estiver precisando desse pequeno incentivo para tomar uma atitude em relação aos cuidados com a saúde, seja muito bem-vindo no consultório. E parabéns a vocês pela iniciativa, pelo trabalho de vocês. Eu acho que é uma coisa que vai ajudar muitas pessoas. Maravilha, obrigado de coração. Obrigado, gente.